outra movimentação da Meta, que até eu cheguei a mencionar aqui quando li a reportagem anterior, que é aquela relacionada aos filtros. Né, Carlos? Muito se fala que as pessoas estão criando uma distorção de imagem, porque os filtros acabam trazendo uma aparência totalmente diferente. Veja aqui, por exemplo, a influenciadora, apresentadora Virgínia Fonseca, né? Ela sem o filtro aqui do lado direito com o filtro do lado esquerdo. E não é só uma espécie de maquiagem que é colocada. Muitas vezes o nariz é afilado, né? É mudada a proporção do rosto. Isso acaba causando, principalmente nos mais jovens, uma distorção, e aí eles acabam não se reconhecendo ou não aceitando a própria imagem. E aí, diante de tudo isso, um grande debate surgiu em relação ao uso dos filtros, e a partir da terça-feira, agora dia 14 de janeiro, o Instagram vai descontinuar todos os filtros desenvolvidos por terceiros. Você sabe, né, que tem filtros ali de influenciadores, de artistas, cada um tinha o seu filtro personalizado. E o Instagram vai descontinuar essa ferramenta, né, incluindo também os filtros de jogos, os filtros de beleza, só aqueles criados pela Meta que vão permanecer disponíveis. O anúncio sobre o fim dos filtros foi feito em agosto, ainda no ano passado. À época, o Instagram disse que desativaria a plataforma Spark, utilizada por criadores e marcas para desenvolver aplicações e filtros de realidade aumentada. E com o encerramento, a plataforma Spark, né, com esse encerramento, os filtros de criadores independentes e de marcas deixarão de ser oferecidos. Não custa lembrar que, apesar da remoção do Instagram, as pessoas ainda podem aplicar filtros usando outros aplicativos. É só uma dificuldade porque dentro do Instagram os filtros de terceiros não vão mais estar disponíveis. A empresa não dá detalhes da razão sobre a remoção desses filtros. Aqui o UOL tem algumas apurações porque existem filtros de realidade aumentada. Foram lançados lá em 2017 no Instagram. Para achar os filtros oficiais da Meta, aqui a nossa reportagem informa que você pode acessar o perfil do Instagram ou do Facebook, na rede social, na sequência tocar naquele ícone de 3 estrelas, tá vendo ali na foto do lado direito? 3 estrelas não, perdão, são 3 pontinhos, né, que aparecem. E depois navegar pelos filtros disponíveis. Criadores de filtros criticam o fim do recurso numa página do Facebook com discussão sobre esse assunto, e os filtros de beleza passaram a ser alvo de um escrutínio. Em 2019, o Instagram informou que removeria filtros de stories que simulavam procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. O TikTok, por exemplo, restringiu os filtros para quem tem menos de 18 anos. Algumas medidas tomadas nos anos anteriores. Carlos, como é que está essa discussão, né? Porque acaba impactando na saúde mental, né? E aí dos jovens, crianças, adolescentes, mas tem muito adulto também que não consegue mais postar uma foto própria, né, sem o filtro, porque já não consegue mais se ver, não se vê bonito, né? Só se vê bonito utilizando um filtro lá de beleza. Diego, e esse tema, ele não é novo, mas o anúncio do Instagram, sem dúvida, coloca mais evidência sobre essa discussão. Eu acho que vale a pena lembrar que todo mundo que tem um smartphone e que tira uma foto, cada vez mais, o resultado que a gente vê das nossas fotos, ele já vem embarcado com alguma forma de alteração criada por inteligência artificial. E isso vai desde das pessoas que têm celulares mais avançados, que quando, por exemplo, tiram foto à noite e miram o céu, volta e meia aparecem umas estrelas naquele céu que você não consegue ver a olho nu, então é uma invenção ali feita pelo resultado da foto, até mesmo o que a gente acaba vendo bastante em rede social com a aplicação de filtros para as mais diferentes finalidades, sendo aí o filtro da beleza, talvez um dos mais conhecidos. É importante a gente aqui olhar com bastante cuidado para esse momento em que o que é o artificial, o que é o modificado e aquilo que é real, a linha entre esses dois universos, ela é cada vez mais fina. E, de certa maneira, empresas de redes sociais fazem esse movimento para limitar ou simplesmente bloquear o acesso a esses filtros para impedir que pessoas, e em especial crianças e adolescentes, comecem a ter acesso a esse tipo de conteúdo ou visualizem esse tipo de conteúdo e comecem a criar percepções sobre a sua própria imagem.
é bom lembrar que em diversos países esses filtros são utilizados para situações que levam a pessoa a procurar se enxergar com um outro tom de pele, e isso leva a situações bastante complexas sobre a formação da própria identidade do indivíduo. Filtros que vão simular procedimentos estéticos não necessariamente vão oferecer o resultado mais acurado, mais ideal sobre esse procedimento estético, dando falsas impressões sobre como a pessoa ficaria após esse procedimento. Então, por tudo isso, esses filtros têm que ser olhados com bastante cuidado e, de certa maneira, o que faz o Instagram agora é algo que a gente vê no mercado sendo feito por diversas outras empresas, que é evitar uma exposição para filtros que são criados por terceiros, ou seja, sobre os quais você não tem muito controle sobre como eles vão efetivamente produzir resultados que vão estar lá na tela dos seus usuários, e, por outro lado, também procurar fazer com que apenas usuários adultos possam ter acesso a certos filtros que podem levar a situações mais delicadas. Então, isso me parece uma medida importante para aumentar a segurança na plataforma, em especial para usuários menores de idade. A gente sabe que esses filtros podem trazer situações bastante complexas. Mas, de novo, isso não acontece só nas redes sociais. A gente tem que estar cada vez mais acostumado a se perguntar se o que a gente está vendo na tela é real ou foi manipulado. Grandes chances de cada vez mais a gente se deparar com conteúdos que foram de alguma medida mexidos, às vezes até mesmo sem a gente saber. O Fufuca aqui mandou mensagem na nossa transmissão do YouTube falando que o filtro é a não aceitação do próprio corpo. Opinião dele. A Cíntia Carvalho diz que filtro é não se aceitar, é querer colocar uma imagem, né, que não lhe pertence, não aceitação em busca de uma maquiagem. Ela fala sobre isso aqui, enfim. Carlos, mas assim, o Instagram vai impedir que terceiros façam ou coloquem os filtros à disposição. Mas existem tantos outros aplicativos, né? E você falou sobre inteligência artificial. Tem aplicativo, por exemplo, que consegue emagrecer, consegue colocar músculos, consegue mudar a feição do rosto. Tudo isso está muito disponível, né? Assim, as pessoas têm liberdade de usar, mas elas também têm que entender que isso, né, pode trazer impactos psicológicos. É um tema delicado, né? Porque assim, proibir algo que é sempre ruim de ser feito, né? Porque as pessoas têm que entender, têm que aprender a lidar com as ferramentas, né? Saber como utilizá-las. E aí eu estou falando mais da questão estética do que a questão de informação que você trata, que é bem importante também, né? Porque a gente sabe como isso já tem sido utilizado, né? Para enganar, para desinformar, o uso da inteligência artificial para o mal. Exatamente, Diego. Eu acho que um ponto super interessante que é bom a gente ter aqui sempre na mira quando a gente olha para esse tema é que a gente está discutindo aqui o impacto do filtro de uma fantasia que pode ser visto como uma brincadeira, como uma forma de você enxergar como você seria se fizesse isso ou aquilo. Mas a gente sempre tem que prestar atenção no impacto que isso tem para quem está do outro lado da tela e que talvez não saiba que aquela foi uma imagem que foi manipulada. Esse é um debate, me parece, que quanto mais a gente se acostuma a conviver com conteúdos que foram editados usando inteligência artificial para criar alguma coisa que não é real naquela imagem, naquele vídeo, cada vez mais a gente vai se acostumar com isso, mas nós não estamos nesse estágio ainda. Tanto é assim que alguns países na Europa, e acho que em especial a Itália é bastante simbólico nesse sentido, começou a exigir que imagens que fossem manipuladas com Photoshop em publicidade dissessem que aquela imagem foi manipulada, que aquela imagem não é uma imagem real, autêntica. Eu acho que, de certa forma, a mesma reflexão a gente começa a ver para redes sociais, para outras formas de comunicação, em especial quando se tem algum interesse em jogo que a gente quer preservar, seja a saúde mental de quem está do outro lado da tela, seja, por exemplo, a integridade do debate eleitoral. A gente viu, você mencionou a questão da desinformação, o TSE, nas regras para a eleição de 2024, disse que todo conteúdo que fosse editado com inteligência artificial para manipular a verdade, para manipular a realidade, você precisaria indicar esse conteúdo foi manipulado com inteligência artificial. Eu acho que isso faz parte de um processo de educação midiática, que todos nós estamos caminhando juntos.
Talvez no futuro a gente olhe para trás e ache isso algo muito tolo. Nossa, mas é claro que todo mundo pode editar, todo mundo pode mexer no conteúdo de uma imagem ou de um vídeo. Mas hoje em dia isso pode causar danos e a medida que o Instagram traz aqui é de restringir o acesso a esses filtros de terceiros. Mas como você bem colocou, nada impede que as pessoas vão buscar esses aplicativos para manipular imagens, para manipular vídeos em outros locais e que esses conteúdos acabem sendo postados nas plataformas. O que o Instagram está fazendo é dificultar o acesso a esses filtros de terceiros. Para os usuários que querem mais comodidade, me parece que essa medida ela já consegue impedir, ou já consegue reduzir de maneira bastante efetiva a utilização desses filtros. Mas é bom lembrar, os filtros não vão acabar. Só vai se tornar mais difícil para que se tenha acesso a esses filtros de terceiros, não os filtros criados pela própria Meta. E com isso, de certa maneira, procurar que se tenha um pouco mais de segurança na maneira pela qual se utiliza redes sociais, de olho em especial na utilização de redes sociais por menores. É isso aí.